Mas o que interessa aqui hoje, na verdade, é escutar os especialistas. Então, por isso, convido a nossa primeira especialista, né, para conversar conosco, a Mônica, da Secretaria do Meio Ambiente, que veio gentilmente, diretora, que veio gentilmente conversar conosco a esse respeito. Obrigado, Mônica. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite, né, formulado pela Secretaria, né, pelo Legado das Águas, a Secretaria, em nome do antigo secretário, né, que era a pessoa que estava aqui no programa, em nome do Danilo, que infelizmente não pôde comparecer. Nesse exato momento, ele está numa reunião tratando sobre o programa de regularização ambiental na Secretaria da Agricultura, e essa é a razão da minha vinda aqui, né, para falar um pouco para vocês do nosso SICAR, né, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. Então, a pauta hoje, basicamente, é essa. Vou tentar ser o mais breve possível, em 48 slides. É muito difícil para a gente ter aquele poder de síntese, né, para falar tudo que a gente passou já todo esse tempo, mas vou tentar aí assumir esse desafio e passar para vocês o que nós estamos fazendo em relação ao SICAR, em relação ao PRA, e também atendendo ao pedido do Davi, um esclarecimento sobre os termos da Resolução 46. Então, começando um pouco, um breve histórico, né, aproveitei um pouco na corrida aí do dia a dia da legislação sobre o SICAR, essa é a legislação que nós utilizamos desde o começo, para o desenvolvimento do sistema. Toda essa legislação ela serve como referência jurídica e técnica, principalmente as instruções normativas, os decretos, né, a nossa lei estadual, e temos também a nossa legislação, o decreto estadual e a resolução conjunta. Nós temos alguns entendimentos internos na Secretaria do Meio Ambiente que parte dessas normativas estaduais estão com a eficácia suspensa em face da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que foi proposta pelo Ministério Público Estadual contra a Lei Estadual 15684. Mas essa é a nossa legislação de referência. Só para pontuar, o SICAR foi criado em 2013. Então, a primeira tela de inscrição do cadastro ela se iniciou, na verdade, ela entrou em operação em 2013, e aí que foi permitido que os produtores, né, os proprietários rurais, fizessem o seu cadastro. Agora, as regras. Todas essas regras, né, como eu já acentuei para vocês, foram o parâmetro para a construção do sistema. Então, o que deve conter esse cadastro? Todas as informações básicas desse imóvel rural. As informações do proprietário, a sua qualificação ou do poceiro, e um mapa contendo todas as informações relevantes, informações de caráter ambiental, principalmente o limite da propriedade, rios e córregos, os corpos d'água, as áreas de preservação permanente, as áreas, principalmente, né, vegetação nativa, remanescente, e as reservas legais que anteriormente foram averbadas. E também aí contidas servidões ambientais, né? Ele deve conter as informações reais. O que quer dizer isso? As medidas mais aproximadas e detalhadas sobre essas feições, né? E, principalmente, os compromissos anteriores, como eu falei. Esses novos compromissos aqui, que serão analisados no PRA, também sairão pelo sistema. Então, os compromissos anteriores serão avaliados e também serão firmados novos compromissos para aqueles que aderirem ao PRA e para aqueles que também não aderirem. O próprio sistema vai produzir esses termos para os produtores rurais. Não sei se está muito aqui por conta da luz, acho que o cadastro ficou um pouco claro, mas esse é só uma... Eu fiz um copia e cola aqui de um cadastro para vocês verificarem como que ficam essas feições. Alguns, não sei se todos aí têm uma familiaridade com o sistema, mas essas feições, as informações reais que devem constar de cada cadastro são essas. São registros de nascente, as áreas de preservação permanente, né, o próprio técnico, o representante legal, o próprio proprietário pode inserir essas informações no sistema. Essa é a nossa tela de análise. Então, essa visualização ela é franqueada somente aos nossos técnicos. É isso que a partir dessa tela e de outras que nós fazemos a nossa análise a partir dos dados georreferenciados. E o que eu acho importante pontuar com vocês, todas essas informações georreferenciadas estão
públicas. São públicas, disponíveis no portal do Datagel. Não sei se todos conhecem aqui, eu tenho familiaridade. Mas o que nós vemos aqui, vocês também podem enxergar no portal do Datagel. É só fazer aquele filtro, que ele já está pré-determinado no próprio portal. Depois, se quiserem, eu esclareço um pouco mais para vocês no final, no momento das perguntas, né, para quem tiver interesse. Ó, são todas essas informações que estão já sobrepostas, então, propriedade, aqui uma servidão administrativa, as nascentes e as porções que contêm vegetação dentro do imóvel, né? Só para ilustrar para vocês. Alguns conceitos que devem ser importantes e todos devem considerar é que no CAR não se verifica a matrícula, não se faz análise por matrícula de imóvel, sim pela contiguidade que compõe esse imóvel, né? Outro conceito muito importante, que para a gente é muito importante, porque a administração pública ambiental ela tem o dever de prestar o apoio aos pequenos proprietários, né, os empreendedores familiares. Então, os proprietários de postos rurais com até 4 módulos fiscais, que principalmente desenvolvam as atividades agro-silvopastoris, os assentamentos e comunidades tradicionais. Nós temos parcerias com o ITESP, temos parcerias com a Fundação Florestal, para o equacionamento dessas questões relacionadas a essas situações. E temos projetos especiais também em desenvolvimento dentro da Secretaria, voltadas para esse público, né? Como eu já falei para vocês desse apoio, já foi previsto na normativa federal e aqui no Estado de São Paulo ela foi replicada. Outra questão, um conceito que a gente deve levar em conta é com relação à supressão pretérita, né, que já ocorreu no imóvel, né, nesse lapso de temporalidade, que isso vai ser analisado no momento da aprovação desse cadastro. Então, todas as supressões ocorridas na APP, né, tanto o proprietário ou o possuidor, ele é obrigado a promover a recomposição da vegetação, com exceção dos usos que estão autorizados nessa lei, quais sejam os usos agro-silvopastoris, turismo rural e ecoturismo, né? Lembrando mais uma vez o conceito que todo imóvel rural deve manter 20% de sua área com cobertura vegetal. Por que eu coloquei isso? Essa é a regra. E a partir dessa regra é que o órgão ambiental começa a sua análise. Então, nossos técnicos, né, CETESB, Secretaria da Agricultura, nosso ponto de partida sempre é o que há no imóvel. Aquilo que foi declarado é o nosso começo de análise. É a regra. As exceções, que não precisam ter a disposição dos 20%, são os empreendimentos de abastecimento público, de água, tratamento de esgoto, os empreendimentos de geração de energia elétrica, né, linhas de transmissão também não, implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Quando eu cheguei na secretaria, foi lá nos idos, em 2007, já tem 10 anos, né, cheguei a trabalhar, né, no DPRN e essa condicionante era exigida no licenciamento. Todos os EIA-RIMAs de linhas de transmissão, né, algumas hidrelétricas, havia essa exigência. E a lei de 2012 desonerou dessa, né, responsabilidade desses concessionários, desses outros tipos de empreendimentos, né? O que mudou e o que é importante? Antes, a nossa análise era pontual, individualizada, particularizada dentro de um processo. Não havia uma sinergia dessas informações num grande mapa. Agora ela tem. Esse é o sistema, é o SICAR, né? E ela, hoje, a novidade pode ser alocada dentro da área de preservação permanente, desde que se atendam aos condicionantes existentes no artigo 15 do novo Código Florestal, do novo texto. Um outro conceito extremamente importante, que é de fundamental importância na análise do programa de regularização ambiental, é a área rural consolidada, né, que é uma área dentro do imóvel que já tem uma ocupação antrópica anterior a 22 de julho de 2008, que já existam edificações, benfeitorias, atividades agro-silvopastoris, e, assim, admitido o regime de pousio, mas esse regime de pousio também será declarado no CAR. Dentro do CAR é possível você inserir esse atributo. Se você delimita toda essa área rural consolidada, você já declara que tipo de cultura
que tem. O próprio sistema permite que você insira essa informação, né? Outra feição que ainda não está disponível para inserção e delimitação dela no SICAR, e isso está sendo desenvolvido nesse exato momento, né? O que nós temos previsão que até o final de outubro, começo de novembro, o nosso sistema esteja já consolidado e passível de aprovação, assim, vamos dizer, uma consolidação de todo o sistema e a possibilidade dele, inclusive, emitir termos. E uma das feições que é de fundamental importância é o baixo impacto. Por quê? Essa feição ela não vai gerar um compromisso de recomposição dessas áreas de preservação permanente. Em algum momento na concepção do programa, isso passou batido, e a gente verificando uma série de situações dentro dos cadastros, a gente viu, olha, isso daqui é um baixo impacto. Então, o que é esse baixo impacto? São as travessias, né? Eu pulei um aqui. A abertura de pequenas vias de acesso interno, pontos, pontilhões, muitas dessas licenciadas, muitas dessas antigas, né? A principal ocorrência é o próprio proprietário deve ter acesso a toda a área de sua propriedade. Então, é considerado baixo impacto. Então, vai haver a possibilidade do instrumento dentro do SICAR para inserir esse atributo. Né? Então, as hipóteses são essas que estão no artigo 3º, inciso 10. Bom, só lembrando, né, o prazo para inscrição, por enquanto, é o de 31 de dezembro de 2017. Talvez seja prorrogado por mais um ano. Ainda não temos nenhuma sinalização do governo federal com relação a isso. Os dados do SICAR hoje, isso são os dados que eu apurei ontem para elaborar essa apresentação. Nós temos 315.820 imóveis rurais já cadastrados. Desse total, 271.396, que compreende toda essa área, são menores de 4 módulos. Os maiores são 44.424 mil. Esse valor, essa quantidade, é o nosso principal objeto de análise, para vocês verem, olha o tamanho da área. E hoje, temos de área cadastrada em hectares 18 milhões. Né? Isso compreende 88,52% da área cadastrada. E uma boa área do estado de São Paulo já está cadastrado no CAR. Se alguém mais quiser os dados, outras apurações, eu deixei 2 links aqui, né, desses arquivos, e eles estão disponíveis para acesso à consulta pública. Tá? Bom, falando um pouquinho do PRA. Todos os estados têm a obrigação, né, a implantação do PRA, né, com o objetivo da regularização ambiental. A regulamentação de referência é essa, como eu já coloquei, mas a nossa legislação atualmente está suspensa pela ADIM. Se não me engano, a ação já foi para o STJ. Com certeza vai ter algum encaminhamento paralelo e vai aguardar, talvez, o julgamento das ações também diretas de inconstitucionalidades que estão sob análise do Supremo Tribunal Federal, como a gente já chegou a acompanhar aí, acho que tem 2 semanas. Né? Bom, como será a adesão do PRA? O PRA ele vai puxar as informações constantes no CAR. Então, ele está sendo desenvolvido dentro do SICAR. Os proprietários rurais terão acesso a uma aba. Hoje já é possível falar sim ou não, se vai aderir. Né? E essa foi a razão, inclusive, da emissão dessa resolução 46, e o PRA vai estabelecer esses compromissos relacionados à adequação da reserva legal, da restauração de áreas degradadas, dentre outros compromissos. E esse compromisso ele vai sair dentro do sistema, já será pré-ordenado. Ele vai ser implantado por meio de uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente. O fato de existir uma pergunta questionando o proprietário rural se ele vai ou não aderir, não quer dizer que isso já está contando prazo. Acho muito importante enfatizar isso. É tão somente só a manifestação de um interesse desse proprietário declarar para a secretaria: estou em irregularidade, não vou aderir ao PRA. Então, não farei jus aos benefícios previstos por ele na legislação. Tá? Então, como é que ele vai se dar a princípio? O proprietário vai fazer esse requerimento de adesão. O próprio sistema ele vai calcular esses passivos automaticamente a partir dos dados declarados no CAR. A
A análise, homologação feita pela gente, e sim, quando eu falo gente, a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Agricultura por hora. É assim que ficou estabelecido essa divisão de competências também de análise. Nossos, e nos casos onde, dentro do imóvel, já tiver ocorrido algum tipo de licenciamento, será objeto de análise dos técnicos da CETESB. Tá? Bom vocês saberem. Essa homologação automática está prevista na legislação. Se, eventualmente, o órgão ambiental não tiver condições de analisar, o PRADA será homologado automaticamente. Mas isso daqui eu não tenho certeza se vai permanecer, se vai continuar, porque é importante que a gente faça análise daquilo que vai ser proposto pelo proprietário, pelo interessado. E daí, desse próprio sistema, vai sair a assinatura do termo de compromisso. Ele vai assinar um TCPRA, né? Ele vai assinar, reconhecer firma, assinar perante o órgão ambiental, e isso vai subir um PDF dentro do sistema e vai ficar lá todo arquivado. Importante enfatizar para vocês que a Secretaria já está caminhando para toda a virtualização de procedimentos, né? Todos os requerimentos formulados no âmbito do PRA não serão mais por via de papel. Tá. Só enfatizando... Bom, firmando o compromisso, o proprietário não poderá ser autuado, né, por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativos aos tipos infracionais que estiverem relacionados à supressão irregular de vegetação em APP, de reserva legal, uso restrito, e todas essas sanções estarão suspensas. Né? Ao aderindo ao PRA, ele poderá recuperar as áreas de preservação permanentes com uso consolidado em faixas menores. Esse é um primeiro benefício do programa. Então, qual seja? Que é a legislação vigente, que ainda a gente está construindo o sistema com base no que a legislação dispõe. Né? Lembrando que pende uma discussão sobre a constitucionalidade desse artigo. O que está previsto? Imóveis que tenham até um módulo fiscal, a área de recomposição será de 5 metros, calculado pelo sistema, de 1 a 2, 8 metros, de 2 a 4, 15 metros, em nascentes, 15 metros. Isso quando esse proprietário já declarou o uso consolidado. Então, serão essas 3 atividades que estarão lá declaradas, e o fato de declarar vai legitimar, esse termo de compromisso vai legitimar a continuidade desse uso dessa área. Caso não faça adesão, tenha uma APP degradada alterada, o proprietário vai voltar para a regra geral, ele vai recompor aqueles valores que estão na regra do Código Florestal, né? Em regra, 30 metros, vamos dizer assim, que é boa parte, né, das tipologias de APPs, 30 metros. Né? A existência de uso consolidado ela deve ser informada no CAR, muita gente se esquece, e a continuidade do seu uso está condicionada também ao correto manejo para a conservação do solo e da água. Né? Então, só lembrando os benefícios do PRA, são a suspensão das sanções administrativas, as multas poderão ser convertidas em serviços ambientais, a continuidade do uso dessas APPs e os benefícios do artigo 67 e 68, que seriam a consideração de uma reserva legal abaixo de 20%. Então, pequenas propriedades com até 4 módulos fiscais que aderirem ao PRA, qual será a reserva? A vegetação nativa existente em 2008, que essa é a previsão do artigo 67 e aqui do 32 da lei estadual que está suspensa. O artigo 68 também prevê que aqueles possuidores que realizaram a supressão respeitando a legislação vigente à época, eles também estarão nessa regra. Como é que ficou isso? Só os imóveis, claro, que aderirem ao PRA. Como é que vai ficar isso? Na legislação estadual, eles especificaram detalhado a legislação de vigência para essa análise, para essa consideração. Então, a legislação de 34, que previa 20% das matas existentes, o Código Florestal anterior, que era 20%, e tem também uma parte que podia incluir a APP, uma época não podia, né, tem um pequeno lapso aqui nesse período. Né, somente os imóveis que aderirem ao PRA. Essa declaração, provavelmente, segundo essa previsão legal, vai ser emitida pela Secretaria da Agricultura. Né. Então, a prova que pode ser feita para essa supressão legitimada, vamos dizer assim, será feita por descrição de fatos históricos, da ocupação da região, registro de comercialização, dados agropecuários, enfim.
A intenção do legislador era legitimar, por exemplo, área desmatada até 34. A princípio, seria isenta da reserva legal. A área de floresta desmatada entre 34 e 65 seria um percentual de 25% da vegetação. E após 65, 20%. Áreas que contenham, né, o bioma identificado pelo nosso mapeamento, estrito senso e Campo Cerrado, até 89, seria uma área isenta de reserva legal, depois disso, 20%. Toda essa análise será feita, por hora, pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, né? E, eventualmente, em alguns casos, pela nossa equipe técnica. Bom, a compensação, né, aquilo que eu já falei. A princípio, a análise é feita dentro do imóvel rural, não havendo aquele percentual de 20% dentro do imóvel rural, ele pode recompor a reserva legal, pode permitir a regeneração natural ou compensar. Compensar de que forma? Através da cota de reserva ambiental, do arrendamento da área sob regime de servidão ambiental, doação de áreas que estejam em unidades de conservação e proteção integral e cadastramento de uma área equivalente excedente à área de reserva legal, de imóvel da mesma titularidade. Um item importante nessa avaliação é que deve ter a mesma extensão e bioma que seria exigido dentro do imóvel, né, o valor em hectares daqueles 20%, estar localizado no mesmo bioma, e, se estiver fora do Estado, em áreas identificadas como prioritárias pela União ou pelos Estados. O próprio Estado de São Paulo também vai declarar suas áreas prioritárias, né, através do ZE também. O entendimento, no Estado de São Paulo, a compensação pode se dar de imóveis na mesma titularidade, por meio do instrumento do arrendamento, ou imóvel de outra titularidade, através da CRA, que ainda pende de regulamentação federal, ou servidão ambiental com averbação da matrícula. Aqui, o detalhe é que na servidão não se pode incluir a área de preservação permanente, né? Já finalizando, só uma observação também. Vou pegar o fôlego. A CRA pode incluir a APP. A reserva legal de compensação pode incluir a APP. Então, aqueles excedentes que estiverem localizados nessas porções dentro do imóvel rural poderão ser consideradas como reserva legal de compensação. Aí é o melhor negócio. A resolução 46. Bom, eu sou uma das culpadas pela redação dela, justamente por orientar e nortear a atuação das nossas equipes técnicas em todo o Estado, e para a gente sofrer uma reiterada pressão do Poder Judiciário e Ministério Público, a gente verificou que era interessante resguardar um pouco a equipe técnica, desonerar ela, e a administração, a chefia da Secretaria do Meio Ambiente, assumir um papel um pouco mais incisivo de declarar quais seriam as prioridades nesse momento para análise dos cadastros ambientais rurais, justamente as áreas que pendiam questionamentos judiciais, né, ações civis públicas ou ações de execução de TACs, né. Então, essa foi a primeira, em face, né, da suspensão da validade da Lei Estadual 15.684, o Estado de São Paulo entendeu que era interessante começar uma priorização dessa análise, priorizando principalmente esses cadastros e os cadastros que, porventura, declarassem a não adesão ao programa de regularização ambiental. Porque o que ele está declarando para a gente? Que ele está adequado à legislação florestal vigente. Tem os 20%, tem as áreas de preservação permanente. Se, eventualmente, não vai demandar a assinatura de um termo de compromisso, eu posso, inclusive, aprovar esse cadastro. A gente só não aprova, eventualmente, porque ainda não emite o termo, mas existirão casos que esse termo não será emitido porque ele já está regular. Recordo que a gente tem em torno de 10 mil reservas legais já averbadas no Estado. Então, nesse momento, nós estamos recordando, revendo todas essas reservas que já foram averbadas por meio do georreferenciamento, e muitas delas foram firmadas no âmbito do DPRN, né? Uma última questão, né, porque eu acho interessante finalizar com vocês, ainda pende de regulamentação o CRA, a cota de reserva ambiental, então a gente está aguardando. Então, no âmbito do Estado de São Paulo, ainda não é possível realizar uma compensação por meio desse instrumento. A compensação de reserva legal em... Opa, desculpa.
Nossa, saí da apresentação. Só o último. Você consegue entrar? No último? Tá. Essa compensação de reserva legal em outros estados, ela depende de um convênio e também de regulamentação específica. Então, o Estado de São Paulo deve firmar convênio com outros estados. Nós temos ainda, vamos dizer, no preelo, algumas normativas a serem expedidas para a realização de compensação. A principal delas é a resolução de biomas, que já está praticamente pronta. Os nossos mapas, a sugestão do mapa de biomas é o mapa do IBGE. Né? Nós contrapomos o mapa do IBGE com um mapa de fitofisionomias deles. Então, nós temos já uma proposta e está no gabinete para análise. A questão é que precisamos finalizar o sistema antes da sanção desses diplomas legais. Temos também uma resolução pronta para doação em unidades de conservação. Né? Temos até presente aqui na plateia uma colega da Fundação Florestal, que também trabalha junto com a gente na redação dessa resolução. Temos também a previsão de uma resolução conjunta, como vai se dar a análise pela Secretaria e pela Secretaria da Agricultura. Faltou aqui colocar uma resolução sobre manejo florestal, que seria aquela possibilidade de exploração econômica de parcela da reserva legal por meio de um manejo florestal, os conhecidos SAFs, né, sistemas agroflorestais. E também precisamos de regras para adequação para quem não aderir ao PRA, termos uma definição de prazos para a restauração ecológica para aqueles que não aderirem, porque, porventura, ele pode, hoje, cadastrar um projeto de restauração ecológica no SARE e não aderir ao PRA. Né? E eu preciso também ter um termo com relação a isso. E como é que eu vou fazer essa tratativa? Qual que será o monitoramento? Qual o prazo do monitoramento? E também uma normativa específica para a revisão dos termos de compromissos anteriores que já foram firmados. Bom, a princípio era isso. Acho que eu tenho mais a contribuir aí no momento das perguntas. Né? E agradeço mais uma vez, Davi, o convite. Espero não ter sido tão afobada e vencer todo o programa. Um bom dia para vocês. Obrigada.